Bom dia, começa agora o programa Eclésia e com ele a oportunidade para ficar por dentro dos principais temas que marcam a atualidade informativa na Igreja Católica. As bem-aventuranças são um novo programa de vida para uma sociedade demasiado apegada aos bens materiais. Foi o Papa que o disse ao falar aos peregrinos que o escutavam este domingo na Praça de São Pedro, no Vaticano. Bento XVI centrou-se na liturgia do dia para lembrar que a passagem evangélica do Sermão da Montanha, onde são enumeradas as bem-aventuranças, constitui hoje um desafio e uma interpelação para o mundo e para o individualismo que o caracteriza. O Sermão da Montanha dirige-se a todo o mundo, no presente e no futuro, e pode ser compreendido e vivido apenas no seguimento de Jesus, caminhando com Ele. As bem-aventuranças são um novo programa de vida para se libertar dos falsos valores do mundo e abrir-se aos verdadeiros bens presentes e futuros. As bem-aventuranças que o Papa classificou como a transposição da cruz e da ressurreição para a existência dos discípulos convertem-se em consolo e razão de esperança para os cristãos. Por isso a Igreja não teme a pobreza, o desprezo, a perseguição, numa sociedade atraída pelo bem-estar material e pelo poder temporal. Santo Agostinho recorda-nos que não basta sofrer estes males, mas suportá-los em nome de Jesus, não apenas com serenidade, mas até com alegria. Janeiro começou com o Dia Mundial da Paz, uma realidade bem necessária em diversas partes do mundo, como é o caso do Médio Oriente, que o Papa fez questão de salientar. Hoje ocorre também a Jornada Internacional de Intercessão pela Paz na Terra Santa. Associo-me ao Patriarca Latino de Jerusalém e ao Custódio da Terra Santa no convite para que todos rezem ao Senhor para que faça convergir as mentes e os corações para projetos de paz concretos. A coincidir com este acontecimento, também os jovens da Ação Católica da Diocese de Roma concluíram a sua Caravana pela Paz, uma iniciativa que tradicionalmente se prolonga pelo mês de janeiro e encerra na Praça de São Pedro no último domingo do mês, com o gesto simbólico das crianças que lançam 2 pombas da paz na janela pontifícia. Uma plataforma virtual de formação para os docentes de educação moral e religiosa católica foi apresentada pela primeira vez durante o Fórum de Educação Moral e Religiosa Católica, que decorreu em Fátima. Docentes de Educação Moral e Religiosa Católica juntaram-se em Fátima para, com o apoio de alguns peritos, debaterem a identidade e o perfil do docente desta disciplina, bem como os princípios básicos orientadores da sua ação em meio escolar. Um encontro que teve por tema, pelos seus atos, os reconhecereis a proposta cristã na escola. Precisamente para transmitir a ideia de que o trabalho do professor na escola é, acima de tudo, um trabalho de testemunho de vida pessoal. E, portanto, para além dos conhecimentos que transmite, que se quer que sejam científicos, do ponto de vista do domínio científico da educação moral e religiosa católica, para além de tudo isso, aquilo que importa é a mensagem cristã que passa pelo testemunho de vida pessoal do professor. Não é pela sua eloquência de conhecimentos que ele será reconhecido, mas pela coerência dos seus atos, pela autenticidade do seu testemunho. Um testemunho de esperança e coerente com os valores humanos. Nessa linha, o papel do professor de Educação Moral e Religiosa Católica é muito importante. Para aprofundar esta noção, este encontro, que era uma oportunidade de formação, fez recurso às novas tecnologias para chegar mais longe, permitindo alargar o espaço da sala a todo o país. O propósito é precisamente dar a oportunidade a professores que estivessem impedidos de se deslocar presencialmente poderem fazer também esta formação em moldes online. Tem resultado muito bem, as pessoas têm estado a aderir muito bem,
Temos uma equipa fantástica, dinâmica, muito entusiasta a dinamizar esse projeto e que está 24 horas por dia, não porque é impossível, mas durante muitas horas durante o dia eles acompanham essa formação em contacto permanente com os nossos formandos do outro lado da linha. Quem estava longe podia acompanhar as conferências e responder a questões que lhes eram colocadas online, elaborando depois um trabalho a ser avaliado pelos formadores desta ação. Para além dos 200 professores que participaram localmente, outros 80 seguiram esta formação à distância, acompanhando nos seus computadores estas conferências em alta definição. Esta é também uma oportunidade para o convívio e a partilha, principalmente de dificuldades na docência. Atualmente, os professores notam a dificuldade em cativar o interesse dos alunos, mas esse não é um problema exclusivo desta disciplina. É um problema da matemática, do português ou da história. O cativar o aluno para estar presente, para aprender, para crescer, é sempre difícil. E depende muito do trabalho sério que o professor faz. A forma como trabalha, como prepara as suas aulas, como desempenha a função para a qual ele está na escola. Se nós formos sérios no nosso trabalho, se dermos aos alunos um testemunho de coerência, de empenho, estivermos abertos também às suas ideias e nisso aí, às suas práticas, mesmo às práticas no âmbito das tecnologias, se estivermos abertos a ouvi-los, a trabalhar com eles no campo em que eles trabalham, não teremos problemas em cativar alunos. Temos uma quantidade de instrumentos e de recursos que possibilitam não tornar as aulas de educação moral momentos lúdicos, mas a partir do lúdico conduzir o aluno a uma reflexão séria sobre quem é, sobre quais são as suas perspectivas de vida e sobre como é que ele pode ajudar e ser um construtor de uma sociedade tranquila, solidária, humana. Entre os temas que caracterizaram esta ação, destaque para a abordagem da sexualidade e da pobreza na realidade escolar. São duas realidades que nós sentimos no cotidiano escolar, esta educação da e para a sexualidade, este tornar os afetos num contexto educativo e este estar atento também à realidade concreta dos nossos alunos, que passa muito por uma pobreza económica, pobreza social, pobreza cultural, pobreza relacional e humana. Eu acho que o professor de Educação Moral é disciplina de Educação Moral, mas a escola em todo. Eu não tenho uma visão negativa da escola, não tenho uma visão negativa do ser escola, mesmo com os desafios atuais e concretamente a escola portuguesa. Eu creio e acredito que a escola continua a ser, a escola em geral e as escolas concretamente, continuam a ser um ninho de encontro, um ninho onde o aluno gosta de estar, a pessoa do aluno gosta de estar. A sexualidade é um tema que deve ser abordado, em primeiro lugar, na família, mas a escola deve também fornecer modelos e oportunidades para se refletir nesta questão. Obviamente, a escola, como fator de socialização, tem uma tarefa importante. E o que mais ajuda nos temas, e particularmente neste, é um clima de diálogo autêntico, ou seja, de confiança, onde os jovens podem partilhar as suas ideias sem serem julgados, mas onde podem também escutar os motivos de uma proposta que se fundamente em valores, para um crescimento espiritual que seja verdadeiramente humanizador. Quanto à pobreza, este especialista critica alguma espetacularidade que por vezes gera em torno da solidariedade, reduzindo esta a casos pontuais. O que temos de colocar é a questão de um sistema mais justo e capaz de integrar uma grande quantidade da população no mercado laboral. Porque é através do trabalho que a pessoa se dignifica. 3 dias para uma ação de formação dos docentes de Educação Moral e Religiosa Católica, desta vez com a novidade de se realizar numa plataforma digital, levando os conteúdos em tempo real aos docentes que não puderam estar presentes em Fátima. As renúncias quaresmais das dioceses do Algarve e de Évora vão reverter para os mais necessitados. Uma proposta avançada durante as jornadas de atualização do clero da província eclesiástica do Sul, que durante uma semana debateu e refletiu sobre os desafios
e as oportunidades da crise. Há 2 anos, a Diocese do Algarve, perante os pedidos de ajuda, viu-se obrigada a criar o Fundo Diocesano Social para dar resposta à população. A insuficiência do fundo perante o aumento de situações prementes levou a que novas medidas fossem tomadas. Sentimos a necessidade de que a Quaresma deste ano, portanto, a renúncia quaresmal, revertesse para este fundo, mas como havia muitos pedidos e não conseguíamos responder a esses pedidos, então o Conselho Presbiteral fez a proposta a todos os padres que cada um contribuísse com um ordenado, não é? Que podia ser dado faseadamente até março, até a altura de começar a renúncia quaresmal, para ir ao encontro destas necessidades. Os ordenados de alguns párocos algarvios já começaram a servir para ajudar quem mais precisa. Nós também, como Igreja e inclusivamente o clero do Algarve, não fazemos mais do que o nosso dever, a nossa obrigação. Somos também povo, não é? Somos povo português e, portanto, pedindo aos outros para colaborarem com os mais necessitados, mal seria se nós não dessemos também um passo e não fôssemos os primeiros já a nos unirmos e a nos juntarmos também nesta onda de solidariedade que é tão importante. Portanto, e é por isso que este tema, estas jornadas, são importantes para nós também, para conhecermos melhor, para podermos responder melhor, não é? Uma resposta mais adequada perante a realidade tem sido também a preocupação da Diocese de Évora, cujas renúncias quaresmais já têm destino. Aquilo que nos preocupa é que nestes últimos tempos os casos de necessidade têm vindo a aumentar sistematicamente, quase dia a dia, semana a semana, e as possibilidades que temos de atendimento são limitadas, como sempre. Por isso estamos a pensar, além da conta que a Caritas já tem aberto para receber donativos, na próxima Quaresma, aquilo que chamamos a renúncia quaresmal, ser destinada também a ajudar estes casos concretos que reconhecemos na nossa Diocese. As dioceses de Évora, Beja e Algarve, mais um ano juntas para refletirem sobre os desafios e as oportunidades da crise, o tema proposto durante uma semana e que serviu de formação para o clero do Sul, que concluiu que perante esta crise económico-financeira, mas também de valores, a atitude a ter é de esperança, mas também de oportunidade. Esta crise pode ser uma grande oportunidade para o povo português, mas também para a União Europeia e para para o resto do mundo, que esta crise é global, para optimizar os seus recursos, para ver aquilo que realmente é prioritário e essencial e então enfrentar esta crise de caráter económico e financeiro, mas também depois de caráter social, familiar. Pelo 4º ano consecutivo, o Instituto Superior de Teologia de Évora organizou estas jornadas de atualização do clero que este ano decorreram em Tavira, na Diocese do Algarve. O próximo ano, apesar de ainda não ter um tema previsto, aponta para o regresso à Diocese de Beja como local para acolher as próximas jornadas. Depois da liberdade e da igualdade, tempo para refletir sobre um tema mais difícil e anímico, a fraternidade. Palavras de Dom Manuel Clemente, que durante o 7º encontro de referentes da Pastoral da Cultura desafiou os responsáveis presentes a participarem e a colaborarem em tudo o que aproxime cultura e povos. Foi o 7º encontro de referentes da Pastoral da Cultura, um momento que reúne atores e protagonistas do trabalho no terreno neste âmbito da pastoral que a Igreja considera importante e que lhe permite uma relação e a sua inscrição na cultura portuguesa. A reflexão da Pastoral da Cultura tem estado centrada ultimamente numa análise do ideário republicano em chave cristã. Começamos com a liberdade, passamos à igualdade e este ano vai nos ocupar, e como plenitude do nosso programa, o tema da fraternidade. Para intensificar o trabalho do Secretariado Nacional, criamos algumas secções, 6, que, não pretendendo esgotar o que pode ser a ação no campo da Pastoral da Cultura, são exemplos daquilo que se pode fazer.
Estas 6 secções ocupam-se de áreas como política e sociedade, arquitetura e vida nas cidades, a habitabilidade também no domínio das artes performativas, do cinema e do audiovisual, literatura e comunicação. Estas 6 secções pretendem ser lugares, observatórios, laboratórios de ideias, ninhos de ideias, se quisermos, e ao mesmo tempo de revitalização para que o contágio a nível nacional, nas várias realidades da Igreja, possa de facto acontecer para que um trabalho na Pastoral da Cultura se torne uma realidade. As equipas já começaram a reunir, o caso da que se ocupa da política, que dentro em breve se prepara para apresentar um colóquio a nível nacional. Mas também o núcleo da arquitetura prepara uma exposição sobre a arte religiosa em Portugal nas últimas décadas. Ao nível do audiovisual, para além da presença em vários festivais, trabalha-se na revitalização do círculo dos cineclubes. Este trabalho é de lançamento de um caminho que se vai prolongar nos próximos anos e acreditamos que elas vão ser polos de revitalização neste âmbito da pastoral. Entretanto, depois de em foco ter estado a liberdade e a igualdade, este será o ano da fraternidade, o mais difícil dos itens do ideário republicano que a Pastoral da Cultura quer ler na perspectiva cristã. Nós podemos, até revolucionariamente como aconteceu, ou de uma maneira mais evolutiva como é sempre melhor, podemos afirmar a liberdade do ponto de vista legal. Pronto, agora as pessoas deixam de estar condicionadas por escolhas prévias ou que outros façam por eles e podem escolher o seu destino. Isso legalmente pode-se dizer e pode-se estatuir mesmo. A mesma coisa em relação à igualdade. Pronto, agora os homens passam a dispor das mesmas oportunidades para que se ingrem na vida de acordo com aquilo que são as suas preferências. Isso pode-se estatuir. Agora, a fraternidade não pode, porque a fraternidade é anímica, a fraternidade é um sentimento, quer dizer, podem-me obrigar a viver em igualdade de regime e de possibilidades com outros, e aliás é uma boa obrigação, mas não me podem obrigar a sentir-me irmão de ninguém, quer dizer, isso é algo que tem outra motivação. E digamos que de toda a trilogia da liberdade, igualdade e fraternidade, esta é aquela a que o cristianismo mais pode dar e realmente deu. A ação social da Igreja é prova disso e estes responsáveis consideram também que é crescente uma oferta cultural da Igreja à sociedade de hoje e um incremento de um espírito de diálogo com os setores da cultura. A sede de Braga vai receber obras de beneficiação e restauro no âmbito do projeto Rota das Catedrais. Este programa resulta de uma parceria entre a Igreja Católica e o Estado e prevê a conservação deste tipo de monumentos religiosos a nível nacional. A sede de Braga é a sexta a juntar-se à Rota das Catedrais. É mais um passo nas muitas intervenções feitas na Diocese de Braga com vista à preservação do património. O cônego Pio Alves de Sousa, deão do Cabido da Sé, explica a importância desta intervenção. É mais um passo nas muitas intervenções que ao longo dos séculos e concretamente em tempos mais recentes têm vindo a acontecer na sede de Braga, por iniciativa do Cabido, por iniciativa do Ministério da Cultura e sempre com uma excelente cooperação entre as duas instituições. Procuramos estar atentos ao património e, como digo, isto implica, no caso da Catedral, uma atenção do Cabido, mas implica também, e quero salientá-lo, e para que de facto conste uma leal e interessada colaboração das diferentes instituições do Ministério da Cultura. A Sé Catedral de Braga tem sido nos últimos anos alvo de várias intervenções de recuperação. Desta vez são 4 os focos principais. Concretamente uma urgente, que não é quantitativamente, desde o ponto de vista financeiro, não é muito significativa, mas que é urgente, que é a revisão geral das coberturas. Depois, o estudo da fachada, não a intervenção, mas o estudo que está num estado de degradação evidente e precisa de ser feito o levantamento em ordem a uma posterior intervenção. A intervenção ainda não será nesta ocasião. E depois também uma intervenção
na capela, ou nas capelas que estão na base das duas torres, em ordem a melhorar a zona onde neste momento está situada a pia batismal e em ordem também a uma possível permuta entre o túmulo do Príncipe Dom Afonso, que acaba de ser restaurado, e a pia batismal. E a intervenção mais quantiosa, que será uma intervenção da conservação e restauro dos 2 órgãos do coro alto. Essa é a mais pesada. Uma intervenção que deverá chegar aos 800 mil euros e que é comparticipada em 80% pela Comunidade Europeia, sendo o resto assegurado pelo próprio Cabido e pela Direção Regional da Cultura do Norte. Um orçamento que se justifica pela importância turística de um monumento como a Sé de Braga. As entradas no Tesouro Museu ascendem ascenderam no ano passado a cerca de 25 mil entradas pagas. Ora bem, ao Tesouro Museu entra uma mínima parte das pessoas que frequentam a Catedral. Depois há um fluxo notável de pessoas que procuram a Catedral todos os dias por razões religiosas e há uma afluência notável também de turistas portugueses e estrangeiros da Galiza, mas um pouco todos os países da Europa e não só. De tal modo que, não me atrevo, mas são umas largas centenas de milhares de pessoas que ao longo do ano entram na Catedral. O projeto Rota das Catedrais foi celebrado entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa em 2009. Envolve a recuperação de 25 catedrais em todo o país. É com esta informação que concluímos o nosso espaço, que, recordo, pode acompanhar também pela internet em agência.eclesia.pt. Agradecemos a atenção que nos dispensou. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.